Enfrentar as dívidas históricas da sociedade brasileira. Este foi o tema central do 2º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, realizado pelo Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. Foram 5 dias de encontro na cidade de São Paulo, onde milhares de estudantes e profissionais de todo o país e diversos representantes da América Latina puderam reafirmar o compromisso da psicologia na busca de uma sociedade mais justa. No programa de hoje, você vai saber um pouco sobre esse encontro e conhecer algumas das ideias e das práticas que constroem a psicologia no Brasil hoje. Diversidade está no ar. Um congresso realmente brasileiro. Ônibus de todos os cantos do país trouxeram os participantes para a abertura do evento, no dia 5 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Vamos começar a nossa cerimônia de abertura do 2º Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. E não apenas de brasileiros foi feito o congresso. Pesquisadores e profissionais da América Latina vieram participar dessa integração pela psicologia. Do México, Marco Murueta e Godeleva Viveiros. De Cuba, Manuel Calvino. E pelo Chile, Pablo Villarroel. Após o hino nacional, começaram as atividades, que não foram poucas. Os números do congresso impressionam. Mais de 8.000 inscritos, 500 psicólogos e 700 doutores pesquisadores. Cerca de 900 eventos entre simpósios, mesas redondas, conferências e cursos. Mais de 2.000 pôsteres mostrando pesquisas de alunos de todo o Brasil. Essa, por sinal, foi uma das marcas do congresso. A troca de afinidades e diferenças entre estudantes e profissionais de todo o país. Os trabalhos começavam a partir das 8 da manhã e iam até 4:30 da tarde. Com salas sempre lotadas, as atividades cobriram várias áreas da psicologia. Se o MEC autoriza um curso de psicologia, se uma lei regulamenta a profissão, se uma lei regulamenta a formação, se cria diretrizes de formação para esse psicólogo, é porque a sociedade quer alguma coisa dele. Parece que em Europa, ser psicóloga y no disfrutar de la sexualidad masculina es algo común. Yo digo con absoluta certeza, basado en una muestra nada despreciable de psicólogas latinoamericanas, que en este continente no es así. O congresso promoveu os diálogos brasileiros com a psicologia latino-americana. Foram mais de 20 eventos com profissionais de todo o continente. A pesquisadora Lígia Sanches Nunes, da Venezuela, participou do simpósio sobre as perspectivas políticas para a psicologia na América Latina. Para ela, é importante conhecer a realidade latino-americana para produzir conhecimento adequado aos problemas específicos da região. El conocimiento de cada país y el conocimiento de la psicología de los países más desarrollados es importante, pero también es muy importante lo que nosotros hemos ido construyendo progresivamente en nuestro continente, en nuestra Latinoamérica. No fim da tarde, o congresso promovia a integração das atividades que aconteceram ao longo do dia através de simpósios no auditório do Memorial da América Latina. O objetivo? Trabalhar o tema geral do encontro, enfrentando as dívidas históricas da sociedade brasileira, através de 3 grandes áreas da psicologia: trabalho, saúde e educação. Se a escola é todas as crianças, nós temos que considerar na escola coisas que fazem sentido para elas. A troca de conhecimento e de experiências foi o motor do 2º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Não apenas aprender com os palestrantes, mas criar novas amizades, fazer contatos profissionais e, para muitos, conhecer uma cidade diferente. Uma das principais características da nova psicologia é o seu constante diálogo com outros setores da sociedade. E na abertura, o congresso recebeu para um diálogo o rapper MV Bill.
MVBio, além de um trabalho musical instigante, atua socialmente através da ONG CUFA, Central Única da Favela, usando o hip-hop como fator de integração em comunidades desassistidas em todo o país. Este ano, um documentário do qual é coautor, Falcão, Meninos do Tráfico, causou furor ao mostrar o envolvimento de crianças no tráfico de drogas de maneira crua e honesta. O trabalho foi exibido no programa Fantástico da Rede Globo e se tornou um sucesso até nos setores mais reacionários da sociedade. Quando o assunto é justiça social, MVBio não mede as palavras. Às vezes uma simples mudança de comportamento, um simples olhar que a gente lançava sobre aquele moleque, quando chega no sinal, a gente fecha o vidro. Não estou dizendo que vocês têm que ficar com o vidro aberto, não. Mas aquele olhar preconceituoso que a gente lançava mesmo, aquele olhar estereotipado, a partir do momento que você muda esse olhar, você já está exercitando alguma coisa. Mas se puder fazer alguma coisa na prática, fica melhor ainda. Aí acho que é serviço voluntário, buscar formas de fazer alguma coisa. Existem muitos trabalhos aflorando nesses lugares onde eu fui para filmar. E eu torço para que esse momento que cria-se uma ponte de diálogo entre as favelas e entre esses possíveis patrocinadores desses projetos, crie nova esperança, assim como criou em mim. E eu só acredito nesses projetos quando os favelados são os protagonistas. Se eles virarem coadjuvantes, acho que o projeto morre cedo e sem eficácia. Uma coisa ficou mais do que provada nesse congresso. A psicologia brasileira está em pleno movimento. Milhares de ideias, experiências, teses. Um encontro onde os psicólogos de todas as regiões do país e de diferentes áreas de atuação puderam trocar suas práticas e estudos. É a psicologia mais viva do que nunca. Conversamos com alguns dos participantes para saber deles. Em que você está trabalhando atualmente? Um retrato da diversidade da psicologia brasileira. Estou trabalhando nesse momento no Ministério da Saúde, na área de gestão. Eu coordeno a área do Ministério que faz o apoio à gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde do SUS. Então é uma atuação junto aos estados, aos municípios, ao controle social, nos conselhos de saúde, para buscar estratégias que possam ajudar a qualificar essa gestão no SUS. Eu acho que a gente tinha que começar a ter espaços onde estivessem os gestores, os trabalhadores, as universidades, né? Pensando na saúde hoje brasileira, quais são de fato autoridades em pesquisa. Porque hoje as pesquisas acabam acontecendo muitas vezes, muito mais em função talvez das prioridades colocadas pelos próprios pesquisadores, do que pela necessidade territorial dada na produção de saúde. E a gente sente muita falta disso, essa conversa entre a necessidade dada na produção do sistema de saúde e a realização das várias estratégias de produção do conhecimento. Então eu acho que a gente tinha que fazer uma ponte, até para podermos pensar que outras contribuições a psicologia podia dar, que necessidades hoje da população não estão atendidas pela psicologia, e a gente pudesse debruçar, pesquisar, olhar para isso reflexivamente e produzir, enfim, novas possibilidades de intervenção da psicologia na saúde. Tá certo, a psicologia busca uma inserção social cada vez mais profunda e diversificada. Mas como a sociedade vê a psicologia? Diversidade foi às ruas para saber da população. Afinal, para que serve a psicologia? Para que serve a psicologia? Serve para... complicado, né? Para levantar a autoestima de cada um de nós. Para mim? Pode falar bem a verdade, eu nem sei o que é psicologia. Psicologia é um estudo talvez da mente das pessoas, né? A psicologia hoje em dia serve para resolver muitos problemas. Psicologia é bom para você entender uma pessoa e entender a outra. Serve para estar entendendo as pessoas, os conhecimentos. Psicologia é o estudo da alma, não é? Eu não entendo sobre isso. Psicologia, bom... para que a gente possa encontrar algumas respostas que procuramos e a gente possa viver melhor, pensar melhor, encadear melhor os pensamentos. Pra melhorar o nível de vida do pessoal, porque o pessoal anda muito estressado, né, velho? As pessoas serem investigadas, dar uma consultoria para as pessoas. A psicologia serve para melhoramento das pessoas, né? Em termos de pessoas que têm algum problema, em termos de doença referente à cabeça, né? Pra, controlar algumas coisas que não pode se controlar na força. Pra tudo a psicologia serve. Pro relacionamento, pro trabalho, pra desenvolver melhor as pessoas, pra fazer entender melhor o mundo. Eu acho que pra tudo. Pra entender a mente humana? Felizmente, vou ficar devendo, viu? Nem sei o que é. Pra curar loucos como eu.
pessoas às vezes que estão sem o que fazer e retornam para essa parte aí que resolve seus problemas. Esse é o meu ponto de vista sobre a psicologia. Ela serve para a pessoa se autoconhecer. Para ajudar a gente a entender problemas internos e da sociedade. Tratar de distúrbios de comportamento, né, do indivíduo. E você, o que acha? Para comentar essas respostas, Diversidade ouviu durante o Congresso 3 psicólogos brasileiros. Maria das Graças Vitor Silva, professora da FAFIRE, Faculdade Fracinete do Recife. Graça faz parte da diretoria ampliada da ABEP e é vice-presidente do CRP Recife. Osvaldo Hajime Yamamoto, doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo. Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Osvaldo tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social e na área de educação. E Odair Furtado, doutor em psicologia pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor doutor visitante da Universidade de Brasília e professor associado da PUC São Paulo. A leitura que eu faço é de como fica claro a importância da psicologia no cotidiano dessas pessoas e como também está posta a questão da psicologia na sociedade brasileira. Né, você vê, me parece que são pessoas de vários segmentos sociais, né, cada uma do seu modo, falando da sua própria vida, da sua própria história, né, de como esse cotidiano é construído. E que eu acho que isso passa também pela visibilidade que a psicologia está tendo nas últimas décadas. Eu associo também essa questão da própria necessidade da psicologia na sociedade. E a psicologia, ela tem colocado que isso é possível na medida em que ela começa a se aliar, a se articular com as políticas sociais e com as políticas de saúde. O que eu achei importante é que, para boa parte das pessoas perguntadas, a psicologia não há um estranhamento. Tá? Eles param, refletem um pouquinho, não tem uma resposta pronta. Significa, a psicologia não tem importância ainda para se constituir como uma representação social. Tá? Mas está a caminho, porque há várias tentativas. Né? Se eles estivessem todos juntos conversando, eles certamente chegariam a um consenso do que é a psicologia. Do que é a psicologia do ponto de vista da teoria da psicologia construída pelo senso comum. Uma coisa que é interessante nesse conjunto é que eles sempre estão se referindo ao aspecto individual, né? Ou seja, ou ao autodesenvolvimento, que há uma resposta mais elaborada, ou estudo de problemas, estudo de mente, alma, esse tipo de coisa, ou resolução de problemas de transtornos mentais de alguma natureza, desordens de alguma natureza, mas sempre se referindo ao indivíduo. E a psicologia está caminhando por uma direção, digamos, mais para o campo social atualmente, né? Agora, não é de se estranhar esse tipo de resposta, porque se a gente faz esse levantamento junto aos estudantes, via de regra, a entrada dos estudantes revela esse mesmo tipo de respostas. Uma boa parte das respostas dos estudantes, quando eles entram no curso de psicologia, eles gostariam de estudar psicologia para resolver, se entender melhor, resolver problemas pessoais, esse tipo de coisa. Num outro momento, ele começa a pensar mais nessa questão do ajudar o outro. E ao longo do curso de psicologia, ele começa a perceber novas possibilidades de ação em outros campos. Então, na verdade, é interessante esse tipo de resposta, porque eu diria que a gente está num estágio, esses dois primeiros estágios, aquele do autoconhecimento e o estágio da relação interpessoal, esse tipo de coisa, aparece nessa resposta. O que não aparece é uma outra elaboração da psicologia no serviço público, esse tipo de coisa, que são as novas formas de inserção profissional da psicologia. Em relação à autópsia psicológica, né, aqui no Brasil ela é muito pouco conhecida, né, e ela é de uma grande utilidade, né, principalmente quando a gente pensa na questão da criminalística, né, na investigação criminal, em casos de mortes duvidosas, né, por exemplo, se existe uma dúvida se foi um homicídio, se foi um suicídio ou se foi uma morte acidental. E para isso existem técnicas, né, como por exemplo
entrevistas com pessoas conhecidas, né, dessa pessoa que faleceu, o acesso a tudo que ela deixou registrado, como, por exemplo, bilhetes, diários, fotografias, filmes domésticos, enfim, né, tudo que ela pode deixar, aquilo é analisado, e eu tenho percebido nesses dias de congresso que a autópsia psicológica tem chamado muita atenção das pessoas, né? E falta, evidentemente, a formação curricular, né? Principalmente da psicologia forense, nos cursos de graduação. Então nós não temos, né, nos currículos, em geral, uma disciplina voltada para a psicologia forense enquanto momento de prática, né, enquanto estágio. E especificamente a minha pesquisa, eu estou voltando as atenções para a fila de espera, né? Então, as filas elas ocorrem nas mais variadas situações, seja a fila mais presencial, mais concreta, do tipo no banco ou no supermercado, ou seja até a fila invisível, como por exemplo você participar de um consórcio, você fazer uma ligação telefônica, você entra numa fila, você encomendar uma pizza. Veja, são todas situações em que existe ali por trás a lógica da fila de espera, né? Além dessa contribuição metodológica, no sentido de instigar realmente que na formação e no aprimoramento de qualquer profissional ele busque novas metodologias, né? Existe a questão de que são ambientes que fazem parte de qualquer atividade do psicólogo, seja ele um psicólogo clínico, um psicólogo do trânsito, um psicólogo escolar, organizacional. Talvez a principal busca desse congresso seja o fortalecimento das entidades que representam os vários segmentos da psicologia. A psicologia diversifica cada vez mais seu campo de atuação e o encontro foi uma boa oportunidade para conhecer o que pensam os psicólogos, cada um em sua área, mas com muitas coisas em comum. O tema deste ano foi Enfrentando as Dívidas Históricas da Sociedade Brasileira. A escolha do tema foi feita pelo Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que é promotora do evento. E foi no sentido de expressar o projeto que esse Fórum de Entidades tem hoje para a psicologia como ciência e profissão, que é a ideia de uma profissão com compromisso com a sociedade brasileira, com compromisso com as urgências, com as necessidades da sociedade brasileira, na maioria da população, e obviamente não podíamos deixar de fazer referência às dívidas que a gente entende que temos com uma parcela da população brasileira e que quando a gente fala em compromisso com a sociedade é preciso enfrentar as dívidas históricas. Como uma das entidades que faz parte do Fórum de Entidades da Psicologia Brasileira, a ABRAPS também foi responsável pela organização, pelo encaminhamento do evento como um todo, né? Agora, especificamente com relação à temática, ficou muito em cima da questão da psicologia social, então acho que eu posso dizer que todas as atividades oferecidas pelos filiados da ABRAPS foram atividades vinculadas à questão da desigualdade social. A seleção dos trabalhos buscou criar uma ponte entre a teoria e a prática do conhecimento, abrangendo todas as áreas da psicologia hoje. Esse congresso ele não tem só como objetivo divulgar trabalhos científicos, trabalho feito na academia. Por isso que ele é o Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, né? Então, há também um espaço para relatos de experiências práticas. E é isso que a gente considera como sendo a riqueza do Congresso, que ele permita o diálogo entre a academia e os profissionais que estão no dia a dia. A comissão, ela adotou uma postura que eu achei interessante. Como a gente, sim, monitorou, basicamente, como é que os trabalhos iam se distribuindo pelas várias áreas, a gente sempre que sentia assim, a necessidade de reforçar uma área, a gente entrava em contato com a entidade da área e dizia, escuta, vamos aí, faz uma força, mande assim, uma nova chamada, de modo que os seus sócios realmente mandem. Então, com isso, quer dizer, embora não equalizou, mas eu acho que todas as áreas foram cobertas. Algumas, obviamente, com mais, entendeu? Mas nenhuma ficou de fora, entendeu? Segundo a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEP, a questão mais importante atualmente na área da formação dos futuros psicólogos é estabelecer um padrão de qualidade de ensino em todo o Brasil. Não é possível aceitar que na formação de psicólogos nós vamos produzir psicólogos de diferentes níveis de qualidade.
a depender da região onde esse psicólogo esteja sendo formado, a depender do tipo de instituição a qual ele seja vinculado. Não pode haver uma variação importante no nível de qualidade. Além de fazer essa ponte entre alunos e profissionais de todo o país, o Congresso é um bom espelho do atual campo de atuação do psicólogo. Eu acho que tem algumas áreas que ainda, digamos assim, por serem as que iniciaram, né, tem um destaque um pouco maior na pesquisa, que digamos é a área da educação, a área social, a área clínica, né? Mas hoje a gente tem pesquisa em todas as áreas, e um congresso como esse, acho que ele se faz representar tanto por essas áreas que são mais, digamos, tradicionais, mas como áreas emergentes. Então hoje a gente tem a área do esporte, a área da psicologia jurídica, né? E outras áreas aí que estão presentes de uma forma até bastante significativa. Uma dessas áreas mais recentes é a psicologia hospitalar. Para Silvia Cury, a produção de pesquisas na área é fundamental para o reconhecimento da profissão. Então, acho que isso para nós tem sido fundamental, a gente poder ter esta possibilidade, e isso também contribui para o reconhecimento da nossa profissão dentro do hospital, porque o médico ele acredita bastante no preto e no branco, né? E com isso você tem uma credibilidade maior referente ao seu trabalho. Um dos campos mais tradicionais, a psicologia da educação, teve o segundo maior número de trabalhos apresentados, 467. Mesmo assim, os profissionais da área também reivindicam maior espaço de atuação. O que a gente tem trabalhado bastante, não é de hoje não, é um lugar para o psicólogo dentro das escolas. Nós sabemos que, a não ser algumas boas escolas privadas, o psicólogo está mais ou menos ausente da grande maioria mesmo das escolas. Né? Agora, então nós estamos juntando as duas coisas. Não basta reivindicar o lugar do psicólogo na escola. É preciso que a gente forme bem esse psicólogo para que ele realmente tenha um trabalho adequado e positivo e produtivo nas escolas. A gente tem também uma preocupação de um exercício ético, de um exercício competente e de um exercício comprometido com a realidade brasileira. Acho que essas são preocupações fundamentais do Conselho Federal, além da preocupação de possibilitar uma integração nesses espaços, mesmo que brasileiros, uma integração com a psicologia produzida na América Latina. Estimular que os brasileiros, os estudantes, os pesquisadores, os professores, os psicólogos, quando de 3 livros que eles leiam, 2 possam ser da América Latina. Nós temos uma produção na América Latina que diz da realidade da América Latina e que precisa ser conhecida por todos nós. Com formação em terapia cognitivo-comportamental, eu sempre senti uma restrição muito grande para fazer modificações nas doenças que afetam o corpo e mente. A minha busca pela acupuntura tradicional, desde a regulamentação pelo Conselho Federal de Psicologia, foi na tentativa de ter mais uma ferramenta clínica que pudesse me dar a possibilidade de trabalhar com essa integração, né, que eu acredito ser fundamental para o exercício do profissional psicólogo. A minha experiência de pesquisa nessa área foi com a seca na Paraíba. Eu trabalhei com homens e mulheres na região da seca e numa região sem seca. Vamos trabalhar para minimizar as consequências. Mas ao mesmo tempo que você chega para fazer uma análise de capacidades e vulnerabilidades de uma comunidade, você quer queira, quer não, vai estar trabalhando com mudança social. Porque você vai estar expondo desigualdades sociais. E você vai estar vendo que não é a questão do desastre em si, que é a pessoa que está exposta a uma condição que coloca a vida dela naquela situação. Então, no momento que você começa a discutir prevenção, você também vai discutir a vida daquelas pessoas naquela comunidade. Então, é isso que a gente está tentando mostrar. Que você trabalhar com emergências e desastres é um momento também de identificar desigualdades sociais. As pessoas não moram em determinados locais por escolha própria. São questões políticas e econômicas da nossa sociedade. Passada a euforia pelo sucesso do Congresso, vale a pena conhecer uma das avaliações sobre o que o encontro causou para a psicologia. Diversidade convidou a psicóloga Graça Marquina Gonçalves, que fala da percepção que o CRP de São Paulo tem sobre o 2º Congresso Brasileiro de Psicologia.
quando a gente se propôs a realizar este congresso, e aí é um grande coletivo de pessoas que fez essa proposta e que sustentou essa proposta, a gente realmente queria que a psicologia se fortalecesse nessa organização e se desse a conhecer para a sociedade. E acho que podemos dizer que o Congresso conseguiu isso, né? A gente pode dizer que o tema do Congresso, que foi um desafio para os psicólogos, ele realmente motivou a apresentação de trabalhos e as discussões que aconteceram. A gente se propôs a discutir as dívidas históricas da sociedade brasileira, como a psicologia pode responder essas dívidas. E tanto nos trabalhos que foram apresentados, quanto nos simpósios que a gente realizou para finalizar cada dia do Congresso, acho que esse compromisso com essas dívidas esteve presente e norteou as discussões. Então, nesse sentido, acho que, evidentemente, a gente percebe ainda muito que a psicologia pode avançar, né? Mas a gente pode efetivamente dizer que demos mais um passo neste reconhecimento do que é necessário e do que a psicologia pode responder. A gente teve presente pesquisadores e profissionais que não estão diretamente ligados à pesquisa ou à academia, e este encontro dos pesquisadores com os profissionais, com os estudantes, com os futuros psicólogos, acho que é o mais fundamental neste congresso. Este coletivo a que eu me referi, que são os conselhos, que são as entidades da psicologia brasileira, mostram realmente com essa proposta e com essa realização a possibilidade e a importância de organizar a psicologia e organizar para ter uma reflexão crítica sobre a sua própria produção, sobre a sua inserção como profissão na nossa sociedade. Acho que saímos todos muito satisfeitos do Congresso, até porque ele possibilitou reconhecer ainda o que a psicologia tem que fazer. Ele nos alimenta, ele nos apresenta os desafios, né? E nesse sentido nos embute aí de mais ânimo, né? E mais vontade de continuar trabalhando por uma psicologia realmente voltada para a nossa sociedade, voltada para a nossa realidade, no sentido de produzir condições de vida melhores para todos, produzir realmente um mundo melhor para toda a sociedade, para todos os indivíduos. Bem, agora a expectativa é sobre o 3º Congresso, ainda sem local, mas com data certa para acontecer, 2010. Sempre com a esperança de que o mundo, e particularmente o Brasil, tenham até então saldado algumas das suas dívidas sociais. Que o Congresso aconteça em um país mais justo. Esse deve ser o sonho de cada cidadão, e essa é a busca da psicologia hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Woo!